todos, boa noite a todo mundo que está aí. A gente teve um problema na internet, vocês devem ter percebido, né? Um problema que a gente tem tido recorrente aí, a gente vai tentar resolver isso, mas também, né, não tem muito o que fazer quando a internet resolve não funcionar, né? A gente fica refém disso, né? É bom para a gente pensar também, eu fico imaginando o que são esses professores Brasil afora aí que tem que fazer aula pela internet, ensino à distância, que estão querendo empurrar pela janela aí, se a gente que tem todo o aparato, tem um computador, tem celular, tem plano de internet, etc., passa por isso, imagine, né, os lugares mais distantes aí pro interiorzão desse Brasil afora aí, como é que é a situação disso. Eu não sei se todo mundo estava conseguindo ouvir, né, a música, mas a gente estava ouvindo Sona Jobartê, que é uma instrumentista da Gâmbia, ela toca um instrumento chamado corá, é uma mistura de alaúde com harpa, é um som muito gostoso, vale a pena dar uma olhada, instrumentista muito boa. Gente, a gente está atrasado, né, por conta desse problema. Hoje a gente vai conversar sobre a situação das trabalhadoras domésticas, o problema do racismo e como é que a pandemia atravessa tudo isso. E a gente está aqui com as nossas convidadas na tela já. Eu vou apresentar elas para a gente começar o nosso debate. Deixa eu só corrigir um probleminha aqui que está cortando um pouquinho. Aqui, perfeito. Bom, à minha direita está a Vera Rosane, ela é do movimento Mulheres em Luta, é do Quilombo Raça e Classe e é militante do PSTU Rio Grande do Sul. E à direita dela está a Maria Isabel Costa, que é diretora do Sindicato das Trabalhadoras Domésticas do Maranhão e da Federação Nacional das Trabalhadoras Domésticas, direto do bairro da Liberdade, em São Luís. Correto, Maria Isabel? Correto, Muito correto. bom, gente. Bom, para a gente começar logo o nosso debate, então, para a gente, né, correr atrás desse tempo que a gente perdeu, o pessoal está chegando, estamos começando agora, viu, Poliana? Está perguntando aqui, a gente teve esse probleminha, estamos começando o nosso debate. Maria Isabel, para a gente começar a nossa conversa, né, eu confesso que eu fiquei surpreso, eu não sabia que existia uma Federação Nacional das Trabalhadoras Domésticas, né? Conta pra gente um pouco como é que é a experiência nessa frente, né? O sindicato aí em Maranhão, a federação, há quanto tempo essa federação existe, como é que ela foi organizada? Conta um pouquinho pra gente. Ai, a federação, primeiro eu pensa que, desculpa, eu não dei boa noite a Vera, boa noite a Romerita e todas as pessoas que estão nos ouvindo neste momento, desculpa, né? Então, como eu falava, a gente, quando está à frente da luta, quando começa a luta, né? Eu comecei em 89, a gente pensa que, será que ainda existe tudo isso? Mas quando você chega na frente do combate, você vê quantas injustiças, né, ainda existe entre a humanidade, entre pessoas que você não pessoas que você nem calcula que possa existir tanta desumanidade, porque às vezes as pessoas elas chegam no sindicato dizendo, eu trabalho com fulano tal, eu trabalho com fulano tal, então pessoas, não, eu digo, não acredito que trabalha com fulano, porque a gente vê, né, uma pessoa conhecedora e tal, da lei, espiritualista, e vê fazer as coisas que hoje a gente dá escuta. Então, a experiência é triste e boa ao mesmo tempo. A federação é um espaço de formação, né, para nós, de capacitação, de aprendizado e fortalecimento na luta, porque é na federação que a gente consegue também aprender tudo quando a gente viaja, vai com a mala vazia e volta com a mala cheia, com a mente cheia de experiência, de aprendizados, para repassar, para reproduzir para nossas companheiras na nossa cidade, nos nossos estados, né? Então, é muito experiente. E eu não posso te falar muito da federação, não é vergonha, mas quem fala bem da federação, a nossa federação vem de longe, né? O nosso espaço vem de longe, vem da a Lenira que fundou a nossa federação, a Anila, a Creuza, lá na Bahia, são mulheres poderosas que sofreram, né, para conseguir fundar essa federação, que aí tiveram bastante combate. Então, a federação vem há décadas tentando buscar igualar o direito da nossa categoria, buscar melhorias para a nossa categoria, melhores condições de vida,
pelo bem viver das mulheres, principalmente mulheres negras. Então, é isso, e que a gente aprende tudo com ela. A gente já está, assim, há 80 e poucos anos lutando, e aí a gente luta e consegue, né? A gente consegue, como tivemos um embate aí com a igualdade de direito, com a PEC, né? A PEC da doméstica. Então, a gente deve tudo isso à nossa federação e às nossas protagonistas que estavam na luta. Deixa eu fazer. Você está falando essa 80 e poucos. igualdade de direito. 80 e poucos anos? Quantos anos tem a federação? Você disse que entrou em 89. Não, 89 foi a fundação do sindicato. Do sindicato. A federação eu já vim conhecer depois. Eu não conhecia a federação. Eu vim conhecer a federação em 2000. Porque eu não sabia. Quem me achou foi a Creuza. Eu não sabia que existia a federação, entendeu? Então, a federação já está além de mim, ela, entendeu? O fundado, eu não estava presente na fundação da federação, entendeu? Mas depois que eu entrei nela, gostei demais, é muita experiência, muita bagagem, que já trouxe muitos benefícios para a categoria onde estão organizadas. O sindicato nosso é filiado à federação. Perfeito. A contratos. Eu quero me meter minha colher nisso lógico, aí, tá? A gente está aqui para isso. Vai lá. Pode, é um bate-papo. Maria Isabel, porque, por exemplo, a primeira associação das mulheres trabalhadoras domésticas, que foi feita em 1936. E esta associação, ela remonta depois, no Estado Novo, ela é proibida, depois ela se constrói enquanto uma associação nacional, até se construir a federação. Então, essa história que tu está resgatando de luta, de organização, ela é essencial para nós, e eu acho muito lindo isso. Ok. De fato, uma história, né? Tem muitos anos aí de história, né? Estado Novo faz um tempinho já. A associação já foi, a primeira associação já foi a Laudelina, né? A Laudelina, ela não esteve presente. Ela plantou uma semente, ela deu o pontapé, né? E para que as associações se nascessem, né? E os sindicatos também. E dentro dessa luta, foi criado o Conselho Nacional, e dentro do Conselho tem a Federação. Dentro da Federação tem o Conselho Perfeito. Vera, deixa eu passar a pergunta para você. Você estava me dizendo que já há um tempo pesquisa o assunto. A gente sabe hoje que, né, a categoria dos trabalhadores domésticos é bem grande, né? Se não me engano, em torno de 7 milhões de pessoas, né, de trabalhadores nessa categoria. Comenta um pouco para a gente o perfil dessa categoria, né? A composição social e racial. É de fato uma categoria majoritariamente feminina e negra? Né? Você tem alguma leitura sobre isso? Comenta para a gente. Sim, é muito interessante a gente falar sobre isso. É a maior categoria profissional do nosso país. Tem quase 7 milhões de trabalhadores. 92% destes trabalhadores são mulheres, e destes, 62% são mulheres negras. Então, isto é essencial. Por exemplo, 34% destas mulheres negras que pertencem à categoria dos trabalhadores domésticos são jovens de 14 a 17 anos. Tem um traço que eu acho muito significativo. Essa é a categoria que mais nós, mulheres negras, nos empregamos. E nós começamos a trabalhar nesta função muito cedo. Isto retrata um traço histórico da nossa luta como mulher negra, que é essencial para a gente entender o que esta sociedade capitalista, opressora e excludente faz com uma categoria.
racista, extremamente racista, Laudelina, e é isto, né? Este traço do trabalho doméstico, como ele remonta à história da tradição da escravidão, das trabalhadoras mucamas e tudo mais, ele mantém este perfil de exclusão e racismo e opressão até hoje, né? Então, estar discutindo estas questões, para nós, mulheres negras, é essencial. Sim. Perfeito. Posso falar? Diga, mãe. Posso Claro. falar? Então, aí eu ainda digo mais, que a composição, né, os escravizados vindo do continente africano, né, do continente africano, assumiram, né, diversas funções no ambiente doméstico das famílias coloniais, né? E essas pessoas eram compostas por homens, por mulheres, como a professora acabou de dizer, crianças de diversas idades, né? Tanto é que a cultura do trabalho infantil está aí perpetuada, né? E essas pessoas habitavam, né, na localidade da família em que elas trabalhavam, né? E em alojamentos restritos, como a senzala. Então, elas são, a categoria é composta por homens e mulheres, sua maioria, a professora falou 63, 2, eu falo 63, mulheres negras, né? E homens, né, das periferias, né, de suas cidades, que essas pessoas são compostas por homens e mulheres, com renda inferiores, infelizmente ainda, ganhando menos que o salário mínimo, com pouca escolaridade, né? E a gente vê que a estrutura, né, que elas moram, muitas das vezes, por falta de políticas públicas dentro dos locais onde elas moram, né? Muitas das vezes os cômodos são bem precários, né? Elas moram nos arredores, nos lugares de ocupação. Então, esse é o perfil, né, do trabalhador doméstico hoje, né? Perfeito. Ok. Gente, deixa eu só mencionar. Não. Não, tá, eu tô só ocupado aqui com os problemas técnicos que a gente está tendo. É, Deixa eu desligar aqui só um segundo, que a internet voltou a oscilar. É, mas a gente segue, sem problemas. Uma quedinha na internet, fica de sobreaviso o pessoal aí, ela está instável, né? Mas a gente segue o debate. Queira a internet ou não, a gente vai fazer esse debate, ok? Não. Bom, mas Vai tá ser sendo gravado. gravado, vai ficar registrado, depois a gente tira isso na Então, edição, esses problemas que a gente teve. Deixa eu só mencionar um pessoal que está acompanhando a live aqui com a gente. O pessoal do Maranhão, obviamente, já mandou um abraço aqui nos comentários. O pessoal de Uruguaiânia, Santa Cruz do olá. Sul, o pessoal do Pará, São Paulo está aí também, São José dos Campos, Ai, que legal. o H-Menon de Portugal, o pessoal do Em Luta está aí acompanhando também. Um abraço, pessoal de Portugal, que não perde uma live nossa. Gente, a gente estava comentando um pouco o histórico da federação, né? São muitos anos, né, de organização e de luta. E, no entanto, a gente sabe que a legislação brasileira demorou muito para responder, né, a problemas de direitos trabalhistas da categoria. Né? A gente teve, por exemplo, a PEC das domésticas, que foi aprovada, se eu não me engano, em 2012. Né? A gente tem aí 2013, são 7 anos de lei, né, para a categoria. Embora seja um avanço, ainda tem debilidades, eu imagino, né? Você não resolve isso com uma única letra só. Como é que vocês avaliam a PEC das domésticas, né? Qual que é o impacto que ela teve? Tem debilidades? Como é que vocês veem isso? Quem comenta pra gente? Eu começo, a professora fala que ela é mais... Deu? Olha, nós passamos, como você falou, Romerito, a luta pela igualdade de direitos trabalhistas, né, com as demais categorias, com os demais trabalhadores, né,
E a gente tentou, lutou e conseguiram, não conseguimos na nossa totalidade, né? A emenda constitucional número 72, chamada PEC da Doméstica, de 2 de abril de 2013, né? Veio com suas precariedades, ou seja, ainda com estigmas, né? Com estigma de preconceito, eu acho, preconceito, racismo, né? Que teve a sua alteração no artigo 7 da Constituição Federal. E ela não veio de acordo com como nós pensávamos. Muitos pontos, como o seguro-desemprego, nós lutávamos pela igualdade, mas o seguro-desemprego ele não veio igual ao das outras categorias. Enquanto as outras categorias recebem 4 ou 5 salários, a trabalhadora doméstica recebe 3. Ah, vocês estão achando ruim, não sabia, não recebia nada? Sim, mas nós estávamos lutando pela igualdade, né? Os 40% também diferenciado. É depositado todo mês uma porcentagem de 13,12% para formar os 40%, né? A questão da creche ainda não foi ainda regulamentada, né? Então, eu vejo isso como uma discriminação e com uma falta de vontade e de preparo do governo, porque acha ainda que a categoria ainda é desvalorizada, não é reconhecida ainda como categoria que dá lucro, né, para os trabalhadores, quando, na verdade, a gente dá lucro de uma forma ou de outra, indiretamente damos lucro, sim, para essas pessoas, porque eles vão enriquecer lá fora com o nosso trabalho dentro, internamente, na casa deles, né? Como é que não dá lucro? Eles estão enriquecendo lá fora, quando a gente fica em casa tomando conta das crianças, né, tomando conta dos idosos, não é isso? Termine de complementar, professor. Não, Maria Isabel, primeiro, assim, me chama de Vera, né? Eu acho que é fundamental esta questão. Segundo, tu traz coisas que são absolutamente essenciais. Por exemplo, nós termos a PEC das domésticas para reconhecer um trabalho que é um trabalho histórico para a formalização enquanto direitos como o conjunto de outras categorias, isto é uma conquista, e nós temos que reivindicar no marco de que isso se coloca. Quais são os problemas? O trabalho doméstico, ele traz realidade na discussão, que é a diferença entre o trabalho manual e o trabalho intelectual. Parece que só alguns têm que cuidar, limpar e os outros não. E isto é uma estrutura que a sociedade capitalista faz assim. Então, a burguesia, e tu diz com muita propriedade, eu acho que é correto, a burguesia acha que não dá lucro, mas para lá, limpar a casa do outro para que o outro faça outras coisas, você reequipara esta relação de lucro e de exploração. Eu nunca vou esquecer quando teve o processo da discussão da PEC das domésticas e o Bolsonaro dizia, não tem de aprovar essa PEC porque eu estou pensando na própria doméstica. Ou algumas entrevistas que eu vi de mulheres burguesas dizendo, não, mas a relação que nós temos com a empregada doméstica não pode ser uma relação de trabalhador, porque ela está numa relação privada dentro da minha casa. Não, é trabalho, tem exploração de trabalho. Você colocou muito bem as condições de trabalho em que as pessoas estão colocadas num trabalho precário e um trabalho que é essencial porque mesmo nós, tem muita discussão do trabalho doméstico com o trabalho da mulher em si, o trabalho em casa. O cuidar da casa, o limpar a casa, ele faz com que a sociedade de conjunto usufrua de um benefício que ela deve construir para todos. Então, esta discussão da PEC das empregadas domésticas, enquanto um direito de reconhecimento de uma das categorias mais antigas, porque esta categoria é inalterada do tempo da escravidão para cá, nas relações e formas de trabalho. Ela é essencial, na minha perspectiva. Ok,
Ok. essencial nesse sentido, né? Para sim. o governador não entender que é essencial para ir para trabalhar na pandemia. Deixa eu aproveitar, então. Deixa eu aproveitar, então, a deixa para fazer justamente essa pergunta, essa provocação. E, né, Maria Isabel aí do Maranhão, a gente sabe que alguns prefeitos e governadores estão incluindo, né, o trabalho doméstico, das domésticas como serviço essencial, que é o caso aí do governador Flávio Dino aí no Maranhão, que pôs, se eu não me engano, acho que o Helder Barbalho no Pará pôs também, posso estar enganado, mas os governadores estão colocando os trabalhadores domésticos como serviço essencial. Maria Isabel, vocês têm alguma discussão sobre isso? O sindicato ou a federação fez alguma discussão sobre isso? Vocês se posicionaram? Como é que isso foi recebido pelas organizações das trabalhadoras? Foi recebido muito mal, muito péssimo. Então, nós entramos com ajuste de conduta. Quando eu digo nós, eu digo foi o sindicato e a federação, mas antes disso, o PSTU já tinha entrado, né? Inclusive um companheiro, um camarada aqui do PSTU, né? Companheiro que é de luta, mas eu sou do PT. Mas nós somos conhecidos de colega. Ele me falou se eu já tinha olhado o edital do governo daqui, que estava colocando o trabalho doméstico como essencial. E mandou para mim, nós demos uma olhada. E como já tinha essa discussão lá no Pará, também o governador de lá, o Helder Barbalho, né, colocando o trabalho de lá também, do estado, da capital, como essencial, e aí o advogado de lá entrou com ajuste de conduta, um protocolo, e ele mudou. E aí nós também aqui, com a federação e o sindicato do Maranhão, entramos, a advogada da federação fez também lá o documento e mandou protocolar aqui no estado. Mas não tivemos nenhuma resposta. E quem teve a resposta foi o PSTU. O Rabi falou, olha, teve uma resposta, mas de nada assim, de positivo, né? E aí foi formado, quem estava acompanhando era a presidenta do sindicato daqui, acompanhando junto com a advogada da federação, e aí foram chamados para uma reunião com a federação e a presidenta daqui com o Ministério Público, né? E lá a representante a pessoa do Ministério Público colocou que se era possível o Estado revogar, ou seja, assinar já esse protocolo pedido pela federação, pelo sindicato daqui, para quando houvesse outro lockdown, já está tudo perfeito, né? Só que ela disse que não podia atender à reivindicação, o ajuste de conduta, o Estado não podia reconhecer, porque estava tudo bem, né? Ele tinha que reconhecer o equívoco cometido, né? Que era para fazer a mudança da linha J do artigo 3 do decreto do dia 3 de maio de 2020, que tratou do serviço doméstico como essencial. E a gente pediu para que ele reconhecesse isso e fizesse a mudança, mas ela não se comprometeu, porque ela era só estava só representando o governo, então ela não podia assinar nada. Então, com isso, a advogada tornou a entrar com recurso, com outro ajuste de conduta, no dia 16 de julho agora, e até o momento não temos nenhum respaldo, nenhuma resposta. Quando, na verdade, o Ministério Público e também o decreto federal, uma lei federal, que dizia que na pandemia, na quarentena, era para todos ficarem em casa, todos, não para ser excluído, não para ser privilégio de alguns, né? E outras pessoas saírem de casa. Todos são seres humanos, todos deviam ter cuidados e o cuidado com a saúde. Desde que o serviço essencial fosse apenas cuidadores de idosos, crianças e pessoas com deficiência. E aí seria um trabalho essencial. Mas não. Quem teve suas domésticas para cozinhar, levou. Quem levou suas domésticas para varrer casa, levou. Porque a elite não suporta, né? Não suporta varrer a casa, né? Limpar, fazer suas próprias comidas. Tinha que ter a senhora lá, assinhar a menina, a doméstica escravizada para fazer o trabalho, né? Que ela não podia de jeito nenhum. Então, com isso, muitas pessoas foram trabalhar,
adquirir o convite dos seus empregadores também, né? E tem pessoas que vão no sindicato hoje, já eu tive, por quê? Porque as pessoas que andam de ônibus, se locomovem de ônibus, tem pessoas, tudo bem, que ficou em casa 3 meses, também a gente não quer generalizar, né? Porque teve alguns empregadores que cumpriram direitinho com o protocolo, ou seja, com a quarentena dos seus empregados. Mas a maioria a gente sabe que foi por Tarmilá e por falta de cuidados mesmo. Tanto o Estado quanto o empregador. Perfeito. Aproveitando isso que você está dizendo, né, que algumas trabalhadoras acabaram se contaminando com o novo coronavírus, né? Você mantém o trabalho, você acaba sendo contaminado porque tem que andar de ônibus, tem que pegar metrô e etc, né? Enfim, a gente sabe que um dos primeiros casos que teve no Brasil, um dos primeiros óbitos, né, uma das primeiras mortes, e eu digo uma das primeiras porque às vezes o pessoal busca lá atrás, teve um exame que foi mal feito, etc. Então, não é totalmente certo, mas fato é que uma das primeiras mortes que a gente teve no Brasil foi de uma mulher negra de 63 anos, trabalhadora doméstica no Rio de Janeiro, né, que foi contaminada justamente trabalhando, né, na casa do patrão, que, se eu não me engano, voltou da Europa, né, e acabou contaminando a trabalhadora. Como é que vocês veem a situação das trabalhadoras domésticas nesse momento de pandemia? Como é que vocês avaliam a situação delas sobre a ótica disso tudo que a gente está conversando? Quer comentar, Vera? Pode ser, Maria Isabel, passa. Não, tu trouxeste. Tá, então vou começar. Tu trouxeste um exemplo que eu acho muito concreto com relação a isto. Uma das primeiras pessoas a serem contaminadas foi exatamente uma mulher negra de 62 anos e que era empregada doméstica e que pegou a Covid porque da sua patroa. A sua patroa se curou e a empregada doméstica morreu. Isto denota um pouco esta relação do trabalho doméstico tido por muitos governos como essencial, e a Maria Isabel ela colocou perfeitamente, sem nada a tirar, quer dizer, a burguesia não consegue limpar a sua casa, não consegue fazer a sua comida, ela precisa pôr a nossa vida em risco, a vida dos trabalhadores de conjunto e, no nosso caso aqui, das trabalhadoras domésticas, das trabalhadoras essenciais. E essa mulher, ela devia estar absolutamente afastada. Ela tinha idade que é uma idade considerada de risco. Então, ali são dois problemas. Isto é uma questão. Outra questão, que na minha concepção, é o que a Maria Isabel colocou lá no início. As trabalhadoras domésticas, na sua grande maioria, são as que recebem os piores salários, são as que moram nos piores lugares. Por exemplo, a gente está vendo na prática, na realidade hoje no Brasil, a Covid, quando entra na periferia, aonde moram a população negra, aonde moram as mulheres, aonde moram as empregadas domésticas, está sendo um genocídio. Está matando mesmo. E isto devido à própria condição de vida, a falta de água, a falta de saneamento, a condição de moradia, e as trabalhadoras domésticas elas estão colocadas neste processo. Algo que a opressão, a exploração capitalista nunca deu conta, nenhum governo, de resolver o básico da vida dos trabalhadores. Para as trabalhadoras domésticas, isso se potencializa, porque, além de tudo, muitas não conseguiram nem o tal dos R$600 do auxílio emergencial, ou foram demitidas e estão nessa situação de precariedade. Então, essa relação eu acho absolutamente nefasta. Além, termino? Posso comentar, né? Eu acho também que faltou da patroa da senhora falecida, da trabalhadora,
a sensibilidade humana de dizer para essa trabalhadora se afastar, ir para casa, dela liberar ela e dizer, olha, eu fui acometida, fui contrair o coronavírus, vai para casa, que tu também não pode. Ela, se não me engano, tinha também, era de risco, ela era hipertensa, diabética, então ela também era de risco, né? Mas eu acho assim que, como eu falo no começo, a valorização, é só mais uma trabalhadora, é só mais uma mulher, né? Trabalhando aqui, se ela se for, eu posso contratar outra, né? Ou posso contratar outra, não é insubstituível, é substituída, que já deve ter outra pessoa trabalhando, com certeza, na casa dessa pessoa, né? Então, faltou ali um pouco de sensibilidade e de valorizar a vida humana, valorizar a vida da trabalhadora. Tem uma coisa bem importante, Maria Isabel. Muitas das trabalhadoras domésticas tiveram de abandonar a sua casa e estão na casa da patroa, porque senão perderiam seu trabalho. Então, isto é um requinte de crueldade e perversidade muito grande. Com certeza. E elas se sentiram ali, se sentem em cárcere privado. Eu tive um rapaz essa semana passada que me ligou, ele mora aqui e de abuso sexual, mas era praticamente cárcere, ela não viu a família dela desde então, desde quando entrou lá. Aí eu pedi socorro para a presidenta do sindicato de Teresina, para que ele procurasse ela, deu o telefone para ela, vou até perguntar para ela se ele procurou ela. Né? Mas aqui também em São Luís, teve pessoas que passaram por 3 meses. Eu tive uma prima que ela entrou 23 de março, saiu agora 15 de junho, saiu 15 de junho, entendeu? Digo, tu tem que ganhar milhões, porque permaneci lá direto, dormia, tudo, cuidando de 2 senhoras de idade, 2 senhoras bem de idade já, viu? E outras pessoas também, eu via, não foi no Rio, acho, ela chorando, uma pessoa chorando, que ela telefonava, ela só ia até embaixo entregar coisas para o genro dela levar para a neta, para o filho, e subia de novo, quer dizer, não podia sair dali, entendeu? Então, eles casos que você sabe e que a gente também não sabe, né, que aconteceram durante essa pandemia. Então, os impactos, as crueldades, as precariedades foram e ainda estão sendo muito grandes enquanto durar essa pandemia. Que incrível. Eu nunca havia conversado com você e esta história que tu traz aí do Maranhão é a mesma história que eu conheço e reconheço no Rio Grande do Sul. Os trabalhadores domésticos se sentem em cárcere privado, tendo de trabalhar horas a mais. Por exemplo, eu conheço um caso que a pessoa tinha que trabalhar horas a mais porque estava comendo na casa do patrão e isto justificava a comida que ela estava comendo, ao invés dela ganhar a hora extra, entendeu? Eu fico muito impactada com isso. Vera e Romerito, que aí nos escuta. E pior disso tudo é que as trabalhadoras, as companheiras, não recebiam nem hora extra e nem o adicional noturno, já que elas permaneciam dia e noite na residência, entendeu? Então, aí por aí tudo passa esse tipo de exploração. Deixa eu aproveitar que a gente está dando esses relatos. Eu vou tentar fazer um apanhado para a gente engatar uma outra pergunta. Vocês estavam dizendo, olha, né? A burguesia não consegue passar uma vassoura em casa, não consegue lavar um prato. Isso me parece faz 500 anos aí de Brasil que eles não aprenderam a fazer isso. Mas ok, vocês estavam dizendo cárcere privado, né? A gente sabe as condições, o famoso quarto de empregada, que é resquício direto do que foi um dia uma senzala, né? Como se a empregada tivesse todas no máximo 1,5 metro de altura, né? A cama é um negócio desse tamanho, é um absurdo. Enfim, mas a gente estava falando uma das primeiras mortes, né, por Covid no Brasil, uma trabalhadora negra, trabalhadora doméstica negra. A gente tem outros casos, né, muito emblemáticos, recentes, né? E eu vou lembrar 2 aqui. Um deles aconteceu em Recife não faz muito tempo, que foi com a mãe do menino Miguel, né, que trabalhava na casa da Sari Vila Real, se não me engano, Sari alguma coisa,
Sari Real. Que, né, a gente sabe o fim trágico que o menino teve, o que a mãe dele estava fazendo. A gente, inclusive, entrevistou ela no dia 25 de julho. Né, e a patroa dela pagou uma multa de 20 mil reais, uma fiança de 20 mil reais, né, e está livre, etc. A gente teve também em São Paulo aí um caso de uma mulher que trabalhava, né, uma trabalhadora que prestava serviço na casa de uma executiva da Avon, né, que também foi resgatada em cárcere privado. Foi um escândalo que tentaram abafar em São Paulo, lá em Alto dos Pinheiros. Por tudo isso que a gente está falando, né, me parece que existe um recorte claro de racismo, né, herança do nosso período escravocrata que o país teve, etc. Vocês acham, como é que vocês fazem essa leitura? De fato, todas essas práticas, por mais que sejam da relação do trabalho, são ainda racistas, né? Acho que a gente pode dizer isso abertamente, racistas, são práticas racistas. Como é que vocês avaliam isso? Olha, eu não cheguei a ver a pessoa que estava em cárcere privado, aquela situação da mulher, da senhora do Avon. Não cheguei a ver a cor dela. Também não me lembro se vi falar que era negra. Mas a Mirtes é negra. O filho da Mirtes é negra. E várias pessoas encontradas em cárceres privados na Bahia, em São Paulo, eram negros. Então, o que eu penso? Todos os casos, Vera e todos que nos escutam, e Romerito, todos os casos são de extrema gravidade, né? Trabalho escravo é crime. O que fez a Sari colocar uma criança de 5 anos, né, no elevador, infringindo até mesmo uma regra que existia no condomínio, que crianças de 5 anos até 10, né, não poderiam ficar só no elevador. Ela deixou ele só. Primeiro erro foi ela ter deixado ele sair de dentro da sala. Chorasse ele pedra. Mas já que ela ficou responsável por tomar conta dele, enquanto a Mirtes iria levar a cachorra dela a passear, ela deveria se comprometer a tomar conta do menino, né? Não, deixou o menino descer, onde culminou com esse crime. Também outro crime, né? Com a morte do Miguel. Ainda, né? Ainda porque a Mirtes, outra crueldade, ou seja, outro real desmazelo ou cuidado, ela ter aceitado que a Mirtes fosse trabalhar em período de quarentena, em período de pandemia, e que também contraiu o vírus. O patrão estava com Covid, a mãe dela também com Covid, e a criança, se não me engano, também estava com Covid, que ela mesma relatou, ela mesma colocou isso, né? Mas assim mesmo ela foi trabalhar na casa da dona Sari, né? E ela não teve o menor cuidado nem com ela, nem com o filho dela. Não teve o cuidado que a Mirtes teve com a cadela dela, quando saiu e quando veio que achou o filho dela lá agonizando no chão, e não soltou a cadela de jeito nenhum, quer dizer, aquele medo de soltar, não, quer dizer, a cachorra vai se perder, a dona Sari não vai encontrar. Eu não sei qual foi o pensamento dela, eu sei que ela não soltou a cachorra hora nenhuma, e todo o tempo ali pedindo socorro para o filho dela, entendeu? Mas ela teve um cuidado com a cachorra que a Sari não teve, né? Com o filho dela, né? Com o filho dela. Então, essa elite conservadora. Eu acho que a Maria Isabel teve um problema na conexão dela agora, não foi aqui com a gente, caiu. Tá voltando. Oi, voltou. Alguém me ligou, mas hora danada no meu ouvido, entendeu? Então, o que eu estava dizendo, que essa elite conservadora ainda vê essa categoria como objeto, né? Como uma pessoa sem valor, né? Por conta desse ranço, como nós estamos falando, perpetuado ainda na nossa sociedade, né? Tratamento desigual,
é aquela desvalorização. Então, a professora a Vera complementa. Não, eu queria falar só dois aspectos que eu acho muito importantes nestes casos. Eu não tenho a menor sombra de dúvida que os dois casos, eles explicitam, antes de tudo, a questão do racismo que nós vivemos cotidianamente e também a opressão, a exploração da própria classe. Por exemplo, não se sabe se eu pelo menos desconheço, se a trabalhadora de São Paulo é uma mulher negra ou não, mas todas as trabalhadoras domésticas e os trabalhadores domésticos que não são negros, eles também usufruem desta relação de exploração, desta relação de precarização que o capitalismo faz, e o racismo combinado a isto potencializa. Então, são dois casos que, ou diretamente ou indiretamente, um muito explícito, por exemplo, hoje, com o genocídio da juventude negra, nós não vemos os nossos filhos, os jovens negros, como jovens, eles vêm como marginais. A patroa da Mirtes não viu no Miguel uma criança, ela viu um menino negro. O menino negro não é passível de cuidado, então ela não precisava se comprometer com isso. Isto é racismo. Isto não tem outro nome, isto é racismo. Só que tem um lado que eu gostaria de salientar. Eu fico profundamente sensibilizada com a gana, a força e a luta da Mirtes, que onde esta mulher tira forças para lutar por justiça com uma dor tão profunda. E isto remonta muito da história de luta do conjunto das mulheres negras ao longo da nossa história. Isto é um exemplo de força e resistência que precisa muito ser valorizado por nós. Com certeza. Eu acho que a gente... O sindicato de Recife procurou a Mirtes, mas a Luísa, presidente do sindicato de Pernambuco, conseguiu falar com a prima da Mirtes para tentar dar o suporte, tentar dar o apoio, mas a Mirtes já estava sendo acompanhada por uns advogados, né? Não sei quem conseguiu. Mas aí a gente está acompanhando o caso, a federação está acompanhando o caso dela até onde vai dar. A gente só sabe que ela já virou réu, né? Sabe que ela virou réu, pelo menos a Mirtes, a Dora do Avon, a senhora lá, mais ricona ainda, mais rica do que a Sari, eu não sei com relação a esse processo como é que está, mas a Sari já virou réu, no caso. A Davon pagou a multa e a empregada recebeu a indenização. O Cáceres, a indenização. Sim. Gente, tudo bem, esses casos são um tanto, digamos, extremos, né? O caso do menino Miguel e esse do Alto Pinheiro são casos extremos, eles acabam ganhando muita repercussão na mídia por conta disso, né? Por conta justamente da violência. Mas a gente sabe que no dia a dia a violência ela se faz em doses menos midiáticas do que essas, digamos assim, né? A gente sabe assédio sexual, assédio moral, né? São condições que não necessariamente viram um caso de polícia como esses, mas existe essa questão com as trabalhadoras domésticas. Maria, como é que o sindicato lida com essas situações, né? Vocês recebem muitas denúncias de situações de assédio, de irregularidades, como é que vocês trabalham com isso? Na verdade, quando as companheiras vão até o sindicato, elas não vão diretamente para denunciar esses casos. Indiretamente, ou elas normalmente elas vão falando, e aí chega e coloca.
ele até fazia isso, ele até com relação, né? Eu digo, ó, isso é assédio. Ele vivia andando de cirola dentro de casa, eu digo, isso é assédio sexual. Ele deixava a mulher dele sair, tal, tal. Esse tipo de assédio. E esse tipo de assédio sexual, assédio moral, quando acusam as companheiras de ter mexido, ter levado alguma coisa, inclusive já ganhamos até uma causa com isso, foi a única causa assim, de assédio e assédio moral que ganhamos. E aí a gente coloca racismo, né? Tem companheiros até que choram, mas quando a gente, Vera, e todos que nos escutam, e Romerito, quando nós queremos levar o caso para diante, porque eu também sou militante do MNU, Movimento Negro Unificado, né? E então a gente tem esse também embate dentro do Movimento Negro. O sindicato tem um núcleo de base dentro do movimento, dentro do MNU, que também leva a demanda, né? Para o MNU, se for o caso. Mas as companheiras não ficam com, eu não sei se é medo, se acha que vai demorar demais, então elas colocam, olha, de bem a sério, quer denunciar, vem denunciar. Não, 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 dona Isabel, deixa isso para lá. Eu digo, mas como deixar para lá? Não, eu prefiro sair do emprego, ou isso não vai dar em nada. Eu digo, vai, vamos levar. Teve um caso que nós quase chegamos a levar, mas aí ela desistiu de racismo, ela desistiu, e aí o companheiro do movimento negro disse, se ela sem a presença dela, não vai adiantar. Então, tem ainda a opressão, aquela opressão em cima. Então, a gente acha que ainda uma grande falta de respeito dos empregadores. Eles acham ainda que ainda estão tratando das escravizadas, né? Que eles podiam fazer assediar a hora que quisesse e levar para assediar, né? Então, eles pensam ainda, entende que isso pode acontecer no dia de hoje, né? Então, é difícil a luta com relação a esse tipo de assédio, porque a gente se sente impedida também por parte dos empregados, das trabalhadoras, né? Então, é difícil. Mas a gente sabe que existe muitos assédios, né? Tanto moral como sexual, palavrões, até bater, as empregadoras querem bater, né? A gente recebe muito essas denúncias, né? Vera, você que pesquisa, eu acho que de alguma maneira esse relato que a Maria está dando, né, sobre esse receio das trabalhadoras fazerem a denúncia. Oi, diga. Romerito, só um minutinho. E como, assim, desculpa, professora, desculpa, Vera, e como nós, trabalhadoras domésticas, trabalhamos praticamente só na residência, não temos como comprovar, a não ser que esteja gravado, que esteja. Aí sim, né? Aí sim, uma gravação. Mas só de boca é difícil comprovar as situações em que elas vivem, né? Você acha que a voz da empregada contra a voz do patrão na Desculpa. justiça vale a voz do patrão? Isso. A palavra dela, justamente, a palavra dela contra a do empregador. Que muitas das vezes a patroa nem acredita. Ah, não acredito. Ah, tu te insinuou, entendeu? Tem aquela questão da roupa, que eles não oferecem a roupa, que é uma obrigação do empregador oferecer roupa para as trabalhadoras, e elas trabalham com as roupas que ela tem em casa, e vão. Não é para a empregada comprar roupa, e sim para ser oferecida pelo empregador, entendeu? E isso aqui não acontece, é muito raro, a não ser quando seja cuidador, ou seja, uma babá, que às vezes, quando eles querem de alta classe, que eles ainda vestem as babás e os cuidadores. Mas Eu queria te perguntar, na verdade, a partir desse relato da Maria Isabel, que muitas vezes as trabalhadoras sequer conseguem colocar a denúncia, né, de violência. Eu imagino que, né, primeiro, por conta da forma como as trabalhadoras domésticas conseguem o emprego, né, a indicação vale muito, né, nesse sentido. Né, existe uma rede, você entrar com uma denúncia, às vezes, né, você pode imaginar, putz, né, vou ficar com a fama de que entrei na justiça contra o patrão, ninguém vai me contratar depois disso, etc. Eu acho que deve ter um certo raciocínio nesse sentido. Mas esse fato de sequer reconhecer a violência, né, voltando, né, faz parte da opressão, faz parte do racismo, né? Você sofrer uma violência e sequer se dar conta disso? Ou pelo menos não querer se dar conta, não sei que leitura é possível fazer disso. Não,
tem uma questão que eu acho essencial. Na sociedade em que nós vivemos, todos os trabalhadores são cotidianamente assediados de uma forma ou de outra para se contingenciar as regras que o sistema coloca. Quando as opressões elas ainda potencializam esta relação, como o trabalho das empregadas domésticas, que é uma categoria basicamente de mulheres, que é uma categoria de mulheres negras e que se combina muito desta sobreposição de opressões, potencializa mesmo. É como nós entendermos a relação da violência para as mulheres, da violência doméstica. Uma mulher leva 10 anos para conseguir reagir frente a uma violência dentro de casa. Um oprimido, ele leva muito tempo para conseguir, primeiro, ter consciência concreta de que aquilo é racismo, sim, ter consciência concreta de que é um abuso sexual. Eu adorei a forma com que a Maria Isabel coloca, porque é no âmbito da casa, né? Não tem uma testemunha. Então, tem uma característica que monta essas relações de opressão que a sociedade vai construindo paulatinamente, que precisa ser muito bem analisada. Por exemplo, quando nós falávamos no exemplo anterior sobre o caso das empregadas domésticas, teve uma, eu acho que foi na Bahia, né, que ela ficou 30 e poucos anos, 35 anos, num trabalho semi-escravo. Retiraram a trabalhadora de lá, ela recebeu a indenização. O que aconteceu? Ela voltou para a casa do patrão, porque ela já tinha desvinculado todos os vínculos sociais com qualquer vida de afinidade. Então, ela cria uma dependência desta relação. E nós entendermos isso como uma sobreposição da exploração com a opressão, seja a opressão machista, seja a opressão racista, seja a opressão LGBT-fóbica, porque, por exemplo, muitos dos trabalhadores domésticos são cuidadores, né? E também tem muito essa relação. Então, nós entendermos isso enquanto aspecto da opressão combinado com a exploração é essencial para a própria organização e reação destes trabalhadores, né? Muitas das vezes, cria um vínculo afetivo com o empregador, né? E, às vezes, o vínculo com a família fica mais distante, porque ela permaneceu ali, né, naquele círculo, né, com o empregador, e o empregador faz questão mesmo de colocar aquela coisa da família, e vai, mas no final das contas, quando tudo se acaba, ela percebe que ela não é da família, né? Mas essa voltou para lá, não sei como é que está a situação, né? Tem que ser vigiada ali pelo Ministério Público, ver o que está acontecendo com ela, né? E é assim, sucessivamente. Perfeito. Gente, pessoal... Essa sobreposição... Sim. Desculpa, não, só comentar, o pessoal que está acompanhando na internet, o sinal voltou a oscilar. Tem uma gravação paralela acontecendo, a gente disponibiliza depois no YouTube. De fato uma pena que tenha essas oscilações, mas a gente não tem muito como controlar isso, ok? Vai ficar disponível no YouTube, melhor qualidade depois lá para todo mundo que quiser rever. Gente, antes da gente fazer toda essa discussão, né, a Vera estava dizendo, né, que se admirava né, de olhar para a Mirtz e ver, né, como é que consegue ter tanta força uma pessoa, né, uma trabalhadora como ela, que passou pelo que passou e ainda assim, né, se enfrentar com essa sociedade que acaba muitas vezes jogando mais contra do que a favor. E a gente tem, né, a gente começou esse debate falando da federação que tem uma história longa, né, a Organização das Domésticas tem muitos anos, etc.
um nome específico, eu acho que a gente até comentava antes de começar a live, né? É de uma mulher negra que nasceu em Poços de Caldas, em Minas Gerais, aqui perto, aliás, só uma curiosidade, né? Estou aqui pertinho de Poços de Caldas, que foi a Laudelina de Campos Melo, né? Que foi quem organizou a primeira associação das domésticas, né? Quem pode comentar um pouquinho da história da Laudelina para a gente? E qual foi a importância que ela teve nessa organização toda de muitos anos? Eu começo e a Vera termina. Perfeito. Vai lá, Maria. Perfeito. Então, a Laudelina, meu Deus, quanto foguete é esse? A Laudelina, para nós da categoria, é uma referência, né? Foi a nossa porto seguro, a nossa árvore maior, né? Então, a referência que nós temos é de uma pessoa forte, corajosa, resistente, né? Para a categoria. Laudelina de Campos Melo, ela era conhecida também como Dona Nina, né? Ela nasceu em 12 de outubro de 1904, faleceu em 12 de maio de 1991, né? Aos 86 anos. Olha, lutou bastante, né? 86 anos, e vai ver que ela lutava até, né? Então, ela morreu em Campinas, São Paulo. Foi fundadora do primeiro sindicato das trabalhadoras domésticas do Brasil e defensora dos direitos das mulheres, ficando só das mulheres. Então, ela ficando só com a mãe, o pai faleceu, onde estava cortando uma árvore, né? Então, veio a falecer. Então, ela ficou só com a mãe, cuidando das crianças. Aos 7 anos, a Laudelina iniciou a sua trajetória no trabalho doméstico, né? Ela iniciou, quando ficou só com a mãe, iniciou na profissão de doméstica aos 7 anos de idade. Abandonou a escola para cuidar dos irmãos, enquanto a mãe trabalhava, né? Ela era filiada também no Partido Comunista desde 1936, né? E neste mesmo ano fundou a primeira associação de trabalhadoras domésticas do país. Essa foi fechada durante o Estado Novo, só voltando a funcionar em 1946. Laudelina também trabalhou na fundação da Frente Negra Brasileira, né? Militando na maior associação da história do movimento negro, que chegou a ter também 30 mil filiados ao longo da década de 1930. Então, esse aí é um resuminho que a companheira Vera pode terminar de resumir. Então, para nós é um baluarte da nossa história, né? Ela plantou ali a sementinha e que nós, até hoje, estamos regando, que nós não vamos deixar essa semente morrer. Vamos estar regando a cada dia com a nossa resistência, com a nossa luta. Entendeu? Uma das muitas, né? Imagino que essa árvore tenha muitas sementes por aí, né? Muitos anos e muitas sementes espalhadas. Com certeza, com certeza. Vera, sobre Laudelina, comente aí. Sobre a Laudelina, o que eu gostaria de falar é, por exemplo, nós acabamos de passar por julho, né? E o 25 de julho, para nós, é um dia de luta e de organização das mulheres negras. E a Laudelina, ela foi um destes ícones entre todos os que nós temos ao longo da nossa história. Não é à toa, em 1930, você ter uma mulher negra lutando pela organização de uma categoria, você lutando com o conjunto dos trabalhadores para a organização da sua categoria. Então, este exemplo que traz a Laudelina enquanto a luta coletiva, a luta específica, porque a Frente Negra foi a maior organização negra que se teve na atualidade do movimento negro, com todas as considerações que nós possamos colocar, mas ela é muito significativo para o movimento negro, e a Laudelina faz parte
esta história, mas não só isto, ela mostra a importância da unidade, da luta contra o racismo, da luta contra o machismo. Quando eu fui ler sobre a história da vida dela, teve algo que me chamou muita atenção, né? Desde muito cedo ela dizia que ela queria ser um homem porque ela tinha postura de fazer frente a tudo que ela considerava equivocado. E isto, para a organização da luta das mulheres contra o machismo, contra o racismo, junto com a classe, eu acho que é fundamental. Então, esse expoente da Laudelina, para mim, ele é essencial nessa discussão, né? Eu acho que naquela época, né, a mãe ou o pai dizia, né, que era assim, homem, que era a questão do machismo, né? Ela fazia as coisas, né, que não era para a mulher fazer isso, sim, homem, né, fazer, e ela já fazia, né? E uma grande mulher. Não, ela à frente do seu tempo, né? Fantástico. Bem significativo. Gente, ok. Agora, puxando o debate para os nossos dias, né? A gente está aí numa situação, né, a gente já conversou sobre isso, crise econômica, atravessada por uma crise sanitária, pandemia, a situação, de fato, objetivamente muito complicada, né? E a gente sabe que a gente tem aí uma política do governo de auxílio emergencial, né, que uma série de problemas, a gente vê relato aí, fila de banco, e a pessoa tem que ficar o dia inteiro no celular esperando liberar o auxílio, e etc. E mesmo assim, quando recebe, a gente sabe que os R$600 é uma quantidade não muito significativa. Ajuda, né, na medida em que as pessoas tem muita carência, R$600 de fato ajudam, mas vamos ser sinceros, é muito aquém do que o governo poderia dar e etc., comparado com o que ele entrega para os banqueiros, por exemplo, né? Maria Isabel, como é que o sindicato está lidando com essa situação? Tem algum tipo de ajuda a essas mulheres? Né? Tem uma rede de solidariedade? Como é que vocês estão lidando com... Né? Imagino que entre as trabalhadoras domésticas tenham muitas que se enquadram, né, no perfil de receber esse auxílio e que estão com a dificuldade de porventura não estar recebendo. Como é que vocês estão lidando com isso, a questão do auxílio? Como é que está a realidade aí no Maranhão do auxílio para as trabalhadoras domésticas? A realidade do Maranhão não é diferente de outros estados, né, do Brasil. Aqui nós estamos fazendo o possível para abraçar essas mulheres, para dar suporte para essas mulheres. De que forma? No momento do lockdown, no momento da pandemia mais acirrada, em que o governo colocou a lei federal, né, para trabalhar, então nós tivemos que deixar de atender, temos que fechar o sindicato, como a maioria das cidades fecharam, né? Então passamos de março até agora, em junho, sem atendimento. E o que nós fizemos? Tivemos que ser proativas, autossuficientes para dar conta de atender essas companheiras que estavam precisando da ajuda do sindicato. Como disponibilizamos os apps, eu e a presidenta, os telefones e o e-mail do sindicato. E-mail para atender os empregadores que queriam suspender os acordos, queriam fazer os acordos da suspensão de contrato, da redução de jornada, né? Para dizer, olhar, orientar e ver se, na verdade, os acordos estavam de acordo, né? Se os acordos estavam de acordo. Porque, de início, teve duas questões, que um judiciário dizia que era para... que passava pelos sindicatos, depois veio outra orientação que não precisava passar pelo sindicato por conta da urgência, né, de atender os empregadores, sempre os empregadores na frente, né? Então, eles passavam para a gente ver se estava correto, aí tinha aqueles acordos que não tinha nome, não tinha como assinar, a presidenta orientava. E no meu Zap, até hoje, para quem quiser ver, até agora, estavam me telefonando, acho que era doméstica, elas me telefonam direto, entendeu? Orientação, quem tem Zap, eu oriento pelo Zap, se não for preciso,
Se é demissão, elas mandam pelo Zap. E também muitos acordos mal feitos, né? Mal feitos com relação às trabalhadoras. Me ligando para perguntar se que ele tinha feito acordo, não sabia onde recebeu o dinheiro, porque o empregador fazia o acordo, não conversava com elas. Esse é um fato. E outros casos, pior ainda, mais impactante, foi o caso das trabalhadoras informais. Não tinham carteira assinada, trabalhadoras diaristas, esse foi o mais impactante, né? Mais impactante. Um dia uma me colocou, disse, Dona Isabel, por favor, como é que eu faço para dar entrada no meu auxílio? Eu tinha 7 diárias, hoje eu não tenho nenhuma. Tentei dar entrada no meu auxílio, não consegui. Então, a promotoria colocou à disposição uns telefones para aquelas companheiras ou pessoas que não tinham como dar entrada, porque a internet, pessoal, não é todo mundo que tem, não é todo mundo que sabe mexer ainda a internet. Então, e tudo isso é feito pela internet, entendeu? É caixa tem, é caixa... eu sei que eu contei 20 passos para chegar até esse dinheiro. É muita humilhação pela internet. Eu contei 20 passos, entra aqui, sai lá, entra aqui, 20 passos para chegar até os R$ 600. E engraçado que ele queria dar só 200. Depois, eu gosto de se zanga. Se zangou, passou os 600, né? E muita luta do partido da esquerda, né? Também que lutaram para que seja valor isso aí. Então, elas tiveram mais impacto, porque ficaram sem renda e não conseguiram dar entrada no auxílio. Algumas conseguiram, outras não, né? E tem ainda mais um caso irregular e caso de denúncia, que teve empregador que suspendeu o contrato, isso é em todo o Estado brasileiro, suspendeu o contrato e chamava a empregada para trabalhar 2, 3 vezes na casa dele e o governo federal pagando o salário fechado, o contrato, o salário mínimo. Então, isso é até por causa de denúncia, né? E outros dessa forma. Então, o que nós fizemos? Em parceria, buscamos parceria com a federação, com os movimentos de mulheres feministas e com os movimentos negros também de mulheres, que se juntaram para fazer uma campanha. Aqui foi a campanha Ubuntu, foi das mulheres negras, movimento negro, para depositar dinheiro, para recursos, para que a gente tirasse para comprar cesta, que foi o que aconteceu. O movimento negro Mãe Andresa, que é aqui no estado, doou também 30 cestas, e ver mais 30 kits de higienização, né? Então, nós fomos buscar essas pessoas que estavam desamparadas, empregadas, e fomos passar essas cestas para essas companheiras, para amenizar, não para amenizar, né, a situação delas. Não vai acabar e nem acabou a situação de precariedade dessas companheiras. E aí, nós já passamos até agora 185, não me engano, aqui a memória, para essas companheiras. Já voltamos para o sindicato. Estamos atendendo agora os 2 dias em julho e agora em agosto vamos atender os 3 dias que o sindicato, o atendimento é segunda, quarta e sexta, das 14 às 17 horas. Nós vamos voltar à normalidade para atender, mas também com todo cuidado, atender no atendimento mínimo, porque lá o sindicato é pequeno, então temos que atender no máximo 4 ou 5 pessoas, né? Então, estamos assim, mas o impacto foi muito grande na vida das pessoas, dessas trabalhadoras domésticas. Situação econômica, situação de saúde, saúde mental, saúde física, né? Saúde moral também, porque ir para fila, aquela fila enorme, sol e chuva, que na época estava chovendo ainda, né? E agora é o sol, né? Eu vi um dia uma entrevista de uma mulher, não sei se ela é trabalhadora doméstica, sei o que ela é, mas ela disse, olha, o dinheiro vem em boa hora, a gente até agradece, que é um dinheiro nosso mesmo, né? Mas é muita humilhação para receber esses 600. E muitas das vezes esses 600 é só para pagar o aluguel, porque tem trabalhadoras que vivem ainda de aluguel, não tem moradia própria, então vivem de aluguel. Então é muito complicado esse período. Eu acho que é falta de mais cuidado com toda a população, inclusive com o povo negro. Feito. Vera, quer comentar a questão do auxílio emergencial? Como é que está aí no Rio Grande do Sul? É mais ou menos parecido com o que a Maria Isabel está relatando do Maranhão?
Sim, eu acho, não, tenho certeza. Todos os lugares do país, esta relação é uma vergonha, né? Absolutamente, as trabalhadoras que mais precisam, só agora no primeiro trimestre, 11% das trabalhadoras domésticas foram demitidas. Isto é um contingente enorme, sendo que é uma das maiores categorias do nosso país. Já se vinha com todo um processo de crise econômica. Com esta história, isso potencializa. Mas aí o que a gente vê? Criaram todos os mecanismos para os trabalhadores e as trabalhadoras domésticas não conseguirem ter acesso aos R$ 600, mas dão 1,6 trilhões para os banqueiros resolverem a sua crise. Esta relação de exploração que a sociedade cria para com as nossas vidas, a gente tem que acabar, entendeu? É demais, é muita humilhação. Verdade. Vera, nós somos a terceira maior categoria. A terceira? Eu sabia que era... Ficamos atrás da lavoura, né? A lavoura primeira, né? Metalúrgico, aí veio metalúrgico. Sim. A primeira é a lavoura, aí veio metalúrgico e a terceira somos nós. Ok, perfeito. Gente, a gente está aqui com 1h30 de live, a gente atrasou um pouquinho para começar e etc. E de fato a internet não está ajudando. Eu não sei se o pessoal do Facebook está conseguindo ver direitinho. Eu estou tentando fazer uma gravação aqui, a gente vai pôr inteira no YouTube para quem porventura tiver algum problema. Mas eu queria aproveitar o gancho que a Vera colocou sobre a necessidade de esse problema da exploração combinado com a opressão, da gente pôr um fim nisso tudo. E a gente fez toda uma discussão, a gente colocou, olha, tem um problema que parece que é histórico aí, são 500 anos de Brasil, o problema não é de hoje, de certa forma um tanto estrutural, mas se ele é histórico, eu imagino que outros locais que tiveram uma história mais ou menos como a nossa também devem ter problemas como o que a gente tem aqui no Brasil. O problema do racismo, da exploração e etc., principalmente a questão do negro. E hoje a gente olha para os Estados Unidos e a gente vê lá que eles estão num processo de luta muito forte contra a violência policial, a situação do negro nos Estados Unidos, que também é mais ou menos parecido com o que a gente está vendo aqui no Brasil. A violência policial aqui é uma realidade para a gente também, e a gente passou aí por uma série de protestos recentes contra isso também. Sobre essa relação do racismo, a situação dos Estados Unidos no Brasil, como é que vocês veem isso, esse problema desse racismo que transcende fronteiras, Parece que é um problema mundial. Como é que vocês veem isso? Vera, quer comentar? Maria, quem começa? Posso começar? Tu queres que eu comece, Pode, Maria? Deixa eu começar. Primeiro de tudo, essa luta que se apresenta nos Estados Unidos, tu disseste uma coisa bem interessante que eu quero frisar, pontuar e deixar muito registrado, O racismo, ele transcende, sim, ao mundo inteiro, porque o capitalismo, ele necessitou da escravidão para construir a sua riqueza. E isto se potencializa hoje de uma forma, os negros nos Estados Unidos mostram isso muito bem. Toda a luta que se teve, os negros norte-americanos tiveram em 1960, 40 anos atrás, eles hoje têm um retrocesso, porque é isto, a sociedade capitalista, todas as batalhas que nós ganhamos num dia, nós perdemos no outro dia e potencializa de uma forma muito maior. Mas as mulheres, em especial, as mulheres negras nos Estados Unidos, agora
nesse processo de luta, elas estão mostrando qual é o caminho. Elas estão mostrando um processo de organização, um processo de resistência muito forte. A gente está passando agora, nesse momento, por um problema que aqui no Brasil também, em determinados momentos, a gente vê muito isso demarcado. Eles querem encaminhar todo o processo de rebelião, de luta, de indignação da população negra contra o racismo, contra a xenofobia, contra o machismo, todas as indignações que aparecem nos Estados Unidos para a via eleitoral. Se fosse em 2008, quando se teve um levante da mesma monta, um pouco com proporções menores, nos Estados Unidos, o Obama conseguiu meio que surfar nesta onda. Só que agora os trabalhadores negros norte-americanos, eles precisam se manter muito atentos para não cair nesta arapuca, e no Brasil nós estamos num processo de aglutinar forças contra o racismo, contra a exploração, contra este governo genocida que nós temos vivido cotidianamente, né? O Bolsonaro mostra o seu caráter racista, o seu caráter excludente, o seu caráter machista, e o povo está mostrando sinais de organização. Não foi à toa que, quando eclodiu os processos nos Estados Unidos, nós tivemos mobilizações também aqui no Brasil, assim como no mundo inteiro. Eu acho que este caminho que os trabalhadores negros mostram de que o capitalismo não dá mais, e o racismo que o capitalismo necessita para se manter, ele não pode continuar. Quer dizer, eu gosto muito da expressão que eles usam, né? Não consigo respirar, mas não é só não consigo respirar, não consigo mais viver com a exploração, com o racismo, com a opressão, com o machismo, com a LGBTfobia. E a nossa classe precisa se unir para dar uma resposta contundente para acabar com isso, para acabar com o capitalismo e construir uma alternativa socialista, uma alternativa de uma sociedade. A Maria Isabel sempre coloca o aspecto humano, né? Que burguês não vai ter aspecto humano porque ele defende o seu capital. Nesta sociedade, nós temos de acabar com esta sociedade para poder resgatar a nossa própria humanidade. E é só o socialismo que vai nos possibilitar isso. Fala, Isabel. Ah, tá. Pode falar, sim. Tá. Eu não sou muito estudiosa com relação às coisas, mas aí o que eu penso assim, são situações complexas, né? Eu anotei para mim não esquecer, né? Então, são situações complexas, né? De contextos sociais e raciais de um país para o outro, né? Tem aspectos que se assemelham e se diferenciam, né? A população dos Estados Unidos é de 12%, e já no Brasil somos 54% de negros e pardos, né? A forma de organização de luta, pegando esses dados, a forma de enfrentamentos são diferentes. A gente vê aí nos últimos casos, né, que passado com a morte do... Esqueci o nome dele. George, né? George, né? George Floyd, né? Foi aí 2 meses atrás, né? Até hoje ainda está sendo mostrado, visibilizado, né? Maior de grande conotação, né? Grande visibilidade, mostrando os acontecimentos do racismo no país lá, né? E aqui no Brasil, né? Por ser maioria, estamos assim, a gente está assim na luta todos os dias. Por que todos os dias?
Com isso, a forma de opressão sobre a população negra é maior, porque todos os dias a gente vê que tem um negro, mata um negro, né? A cada 23 segundos, né, morre um jovem negro, e nessa hora é organizado aquele movimento, né? E as pessoas vão para cima. Então, a luta praticamente é todos os dias, né? A exemplo do jovem João Pedro, né? É João Pedro, de 14 anos, né? Um jovem João Pedro que foi morto dentro da sua própria casa recentemente, em plena pandemia. Então, a luta de enfrentamento daqui é diferente. Eu sempre achei, às vezes eu estou na frente da televisão e me pergunto, por que aqui não é assim, como nos Estados Unidos? Assim mesmo. E lá teve mais a força, as misturas, né, os brancos. Há quem diga assim, sai que a luta é nossa, mas eu acho que já mudou, né? Tem que mudar, tem que ter uma diferença também, não só o povo branco achar que é a maioria, e tem que ir para cima, lutar contra, ajudar, dar a mão a quem não acha, quem não se acha que é aquilo mesmo, com relação ao ranço do escravismo contra o negro, né? E lá eu acho diferente a luta de enfrentamento, né? Com relação a tudo isso. Aqui, todos a hora que a polícia está na favela, aquela opressão, aquela mortandade, e a opressão do povo é naquela hora e passa. Mas a gente sabe que todo dia tem uma luta frequente aqui no Brasil, né? De processos a favor do povo negro. É mais assim, por aí. Eu acho assim, né? Pode complementar. Tem dois. Não, tu tá me fazendo pensar em dois aspectos que eu acho que é importante a gente salientar, assim. Tu caracterizou enquanto o espaço diferente do tamanho da população lá e o tamanho daqui. Eu lembro logo que saiu esta questão da eclosão do processo de rebelião nos Estados Unidos, a Folha de São Paulo fez uma matéria dizendo por que aqui no Brasil, em que os negros morrem cotidianamente, não acontece algo da mesma monta. Nós precisamos lembrar muito que nós lutamos e nós construímos grandes rebeliões no Brasil. E que este processo que os Estados Unidos está mostrando tem um caráter, primeiro, profundo de organização da luta negra e de classe também. E eles mostram um caminho que deve ser copiado pelo mundo inteiro. Por exemplo, é muito simbólico aquela expressão dos negros em marcha com as mulheres negras e caracterizar isso, as mulheres negras à frente das marchas e as mulheres brancas e os brancos à frente como um cinturão de proteção, mostrando a unidade da luta negra, da luta de classe, da nossa. Então, a expressão disso é o que nós temos que ter como exemplo aqui, no Brasil, em qualquer parte do mundo, onde nós precisamos romper com essa exploração e opressão, né? Amei, professora, amei. Uma aula para mim. Amei. Uma conversa entre nós. Não. Porque no Brasil, os brancos não fazem isso porque foi um país escravocrata, né, que perdurou muito a escravidão. Então, eles têm medo de se ver livre, né, do ranço da escravidão, tem medo de se ver livre de não ter uma empregada um dia para estar fazendo os serviços, afazeres domésticos deles, né? Então, é difícil se juntar ao negro para combater qualquer luta de classe, de raça. Eu vejo assim também. Mas tem branco também. Muito bom, gente. Aula mesmo tive eu, viu? Com esses relatos, com esse axé todo que o pessoal está comentando aqui no Facebook. O pessoal está gostando bastante. Gente, a gente já está com 1h50. Eu vou ficar te devendo, Romerito. Vou ficar te devendo a história total da federação. A gente marca outra, só para contar isso aí. Estava do início. Tá muito bom, gente. A gente está com 1h50, acho que a gente, né, pode ficar por aqui já, também não entrar muito, né? Se deixar conversar, a gente fica, né?
Tá conversa certo. boa vai embora. Mas acho que a Sim. gente pode ficar por aqui. Alguma coisa que faltou? Querem fazer considerações finais? Podemos ficar por aqui também. Eu Diga. Quer fazer, professora? Considerações? Não, eu quero porque eu achei extremamente importante estar nesta conversa com a Maria Isabel. É uma trabalhadora concreta de uma categoria que é extremamente significativa para a luta nossa da classe trabalhadora, para a luta da mulher negra, para a nossa luta. E ter este espaço de uma troca de experiência concreta, de poder dizer, olha, nós estamos num momento de uma crise econômica avassaladora, numa crise pandêmica avassaladora, e o único caminho é a gente se organizar enquanto a nossa classe de explorados, oprimidos racialmente, oprimidos pelo machismo, pela LGBTfobia e todas as formas de opressão. Isso é uma coisa que deixa o coração muito feliz, entende? Muito feliz. Então, eu quero agradecer ao Romerito, a Maria Isabel, a todas as pessoas que estiveram conosco, por poder viver este momento assim. Obrigada. E eu quero agradecer, foi muita honra, professora Vera. Agora eu chamo professora. Professora Vera, Não, Romerito. pode me chamar de Vera. Mas é um aprendizado, uma aula, e a professora que dá aula. É tão bom a gente aprender, conviver e aprender mais. É um empoderamento, né? A gente aprender, ouvir das pessoas. Eu sou assim, eu gosto de ouvir e aprender mais um pouquinho, né? Obrigado. Só tenho a agradecer também o convite do PSTU, né? Também está sendo um parceiro na luta aí contra a questão do lockdown também, e sempre eu vejo o combate do PSTU também, na luta aí contra as opressões, contra as mazelas do mundo. Então, a gente tem sempre que estar também agradecer a Deus por esse momento, né, e pedir a nossa proteção para nos livrar dessa pandemia aí, para voltar tudo normal. Agradecer esse momento da live. Gostei demais. E a todos que estão nos Muito bom, gente. Então, eu agradeço a participação de vocês. Aí eu posso dizer, Romerito, você conduziu a live numa... Gostei da sua condução. Não, foi ótimo. Foi, de fato, uma conversa muito boa. Gostei bastante. Gente... Desculpa aí se não foi do agrado, com viu? certeza foi. Depois você olha os comentários lá, não vai ter dúvida que o pessoal gostou, viu? Tenho certeza disso. Apesar da internet, né? Vou reforçar mais uma vez, a gente traídos pelo sinal da internet aqui, eu estou tentando fazer uma gravação paralela para ver se, né, depois eu coloco tudo direitinho no YouTube, sem as oscilações da internet. Quem acompanhou a gente até aqui, logo mais, fechando aqui, eu vou trabalhar nisso, já vou pôr lá no YouTube essa gravação, se der tudo certo, vai estar lá sem o problema da internet, ok? Gente, debate muito bom mesmo. Eu agradeço a participação de vocês e desejo um bom descanso agora. E depois a gente marca uma live só para contar a história da federação, tá, Maria? Ok. Obrigado, gente. Boa noite. Obrigado para o pessoal que acompanhou a gente. A gente vai ficando por aqui. No sábado a gente tem mais live, muito provavelmente sobre as privatizações, Correio, Petrobras e etc. A gente vai publicar direitinho no Facebook e a gente se encontra no sábado, ok? Até lá, um abraço, bom descanso para todo mundo. Sábado tem reunião da federação. Valeu, gente. Sábado tem reunião com a federação. Tá bom, obrigado.